E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, e sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, há um bom tempo eu postei um vídeo onde eu analisei o primeiro filme do Bob Esponja, aquele filme lá de 2004, que foi um vídeo que eu postei lá em 2023, já faz uns 3 anos desde que eu postei aquele vídeo. Eu vou deixar aqui um card para vocês verem esse vídeo depois, que sério, ele tá muito legal. E sendo assim, hoje eu decidi que vou analisar o segundo filme do Bob Esponja, que é o tão famoso Um Herói Fora d'Água. Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água é um filme lançado em 2015 e a segunda adaptação do Bob Esponja para o cinema, sendo sido lançada 11 anos após o primeiro filme. O filme mostra ter avaliações mistas, seja no Rotten Tomatoes ou até mesmo no IMDb, mas ainda assim faturou muito nas bilheterias. Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água. O filme começa com um pirata indo para a icônica Ilha do Desenho, que agora se mostra muito maior do que realmente parece ser. E por lá ele encontra um livro mágico, onde tudo que é escrito se torna realidade, e também nele conta toda a história do Bob Esponja, e principalmente como o hambúrguer de Siri era algo importante na fenda do biquíni, e como isso era o motivo dos conflitos do seu siriguejo e o Plankton. A missão de vida do Plankton era roubar a fórmula. Bob Esponja, por favor, vamos conversar sobre isso! E Bob Esponja sempre estava lá para protegê-la. E uma coisa que eu preciso falar aqui é que eu adorei a atuação do Antônio Bandeira, sabe? Ele realmente entregou perfeitamente o papel dele como pirata. E de certa forma ele também funciona como vilão, já que ele é o vilão do filme aqui. No Siri Cascudo tá acontecendo o mesmo conflito de sempre, o Plankton tentando roubar a fórmula do hambúrguer de Siri, e dessa vez se torna uma guerra militar. Então ele quer uma guerra de comida, não é? Bem-vindos às linhas aéreas Plankton! Coloquem os cintos de segurança e fechem a mesinha, pois nos aproximamos de nosso destino final. Muito bem, Patrick, carregue as batatas! E assim como todas as outras vezes, o Plankton perde, mas tudo fazia parte do plano dele, o seu siriguejo acreditar que venceu, enquanto o Plankton invadia o cofre para pegar a fórmula. Mas o Bob Esponja logo descobre isso e tenta impedir ele de pegar a fórmula, mas ela misteriosamente desaparece. O quê? Pra onde foi? E para piorar a situação, o hambúrguer de Siri também desaparece, e por conta disso, o seu siriguejo, acreditando que foi o Plankton quem roubou a fórmula, vai tirar as satisfações com ele. Mas o Bob Esponja, sabendo que o Plankton é inocente, o ajuda a fugir. Seu siriguejo pode não entender o que eu vou fazer hoje, mas um dia vamos lembrar e dar boas risadas. Espera um pouco! Ei, eles estão fugindo! Desculpa, seu siriguejo! Então você está me enganando há muito tempo, hein? E sem o hambúrguer de Siri, a fenda do biquíni se torna um cenário apocalíptico. Então o pirata decide que aquilo é o final da história e até escreve fim em uma página, a qual é arrancada por uma das gaivotas, que a joga no mar por não aceitarem o final e obrigam o pirata a continuar lendo. Claro que é! Me conte pra isso! Você começou a... É melhor continuar lendo, senhor pirata. Se não... E sobre essas gaivotas, pessoal, sinceramente, reassistindo ao filme, eu percebo que elas são insuportáveis, sabe? Elas só estão ali para fazer umas piadas muito sem graça. E mais tarde, o pirata vai para uma praia, onde transforma seu navio em um food truck, onde ele vende hambúrguer. E guardem isso porque meio que isso vai ter mais relevância mais pra frente no filme. Lá do Barbabuga. O meu próprio food truck! E a página rasgada acaba sendo encontrada pela Sandy, que ao ver ela acredita que irritaram os deuses do sanduíche. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é o fim! Os deuses do sanduíche estão bravos!
bravos com a gente. Deuses do sanduíche? E reassistindo ao filme, eu também percebi uma coisa que me incomodou bastante, que é o fato dos personagens estarem descaracterizados. Um exemplo disso é o Patrick, porque sério, no filme ele tem umas atitudes muito de um filho da puta, sério, de verdade. Eu acabei de lembrar que eu não trabalho pro seu siriguejo. Lealdade. Eu peguei o Bob Esponja! Ele está comigo! E a Sandy é outro exemplo disso, porque veja só, ela realmente acredita que irritaram deuses do sanduíche. Mano, como é que a Sandy, que é uma cientista, ia acreditar num negócio desses? Como? A flanderização chegou até nos filmes. Vendo a situação que a cidade se encontra, Bob Esponja tem a ideia dele e do Plankton formarem uma equipe, coisa que o Plankton inicialmente discorda. Mas logo ele topa isso de fazer uma equipe com o Bob Esponja, e ainda tem a ideia deles construírem uma máquina do tempo para voltarem no tempo e impedirem que a fórmula desapareça. É isso! Bob Esponja, você é um gênio! Sou? Se fizermos uma máquina do tempo, podemos voltar para antes da fórmula desaparecer, antes da sociedade se desfazer, antes de sermos perseguidos. Então, após resgatarem a Karen, eles através dela finalizam a máquina do tempo, e assim eles ativam ela, e após algumas viagens eles conseguem pegar a fórmula, apenas para descobrirem que pegaram a fórmula falsa. Eugene, coma minhas bolhas subaquáticas. Com amor, Plankton. Você pegou a garrafa errada! E isso da viagem no tempo é um outro problema que eu vejo nesse filme, porque veja só, eles gastam a maior parte do tempo do filme com essa viagem no tempo, sendo que ela não serve pra merda nenhuma. E não me entendam mal, eu gosto de viagem no tempo, mas se isso não vai servir pra porra nenhuma no filme, então por que tá aí? Então a Sandy acredita que para acalmarem os deuses do sanduíche, alguém deve ser sacrificado, então o Bob Esponja, querendo acabar com tudo aquilo, se oferece para ser sacrificado. Por isso, se for preciso um sacrifício para levar a venda do biquíni à sua antiga glória, eu estou disposto a me sacrificar pela equipe. Mas antes do sacrifício acontecer, ele afirma que sentiu o cheiro de hambúrguer de siri. E com isso, todos seguem o cheiro que vai até a superfície. E como não conseguem respirar fora d'água, então o Bolha, um golfinho que o Bob e o Plankton tinham se encontrado anteriormente, aparece. E em gratidão por terem lhe libertado de seu emprego, ele concede a eles a habilidade de respirar fora d'água. O que tá acontecendo? Eu tô formigando! Ai, meu pescoço! Sendo isso uma coisa bem contraditória, já que no desenho, em um dos episódios, os personagens conseguiram sair da água e respirar normalmente. E no filme de 2004, o Bob Esponja e o Patrick estavam fora da água e ainda assim conseguiram respirar. Mas um outro ponto positivo que eu preciso falar aqui são os personagens em 3D, porque sério, o 3D deles ficou muito bem, sabe? O CGI envelheceu muito bem até para os dias de hoje. Ao chegarem à superfície, eles seguem o cheiro até que chegam no food truck e confrontam o pirata, que revela que foi ele quem roubou a fórmula secreta. Sendo uma coisa que não faz muito sentido, já que em nenhum momento o pirata escreveu sobre roubar a fórmula. Isso surgiu assim do nada. Mas como você roubou a fórmula? Isso foi fácil. Eu simplesmente reescrevi a história e aí... Minha fórmula! Então o pirata manda todos para a Ilha do Pelicano, mas usando a página que tinha sido encontrada pela Sandy, eles conseguem voltar e agora transformados em super-heróis. Patrick! Agora, outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui, mas de jeito nenhum, é sobre os personagens virando super-heróis. Porque, bom, apesar de eu achar essa ideia muito legal, já que eles entram nessa onda de filme de super-heróis, né, como os Vingadores na época, isso acontece nos últimos 30 minutos do filme. Ou seja, tudo isso foi uma grande propaganda enganosa, já que o marketing inteirinho do filme girou em volta disso, dos personagens ficando em 3D e virando
envolvendo super-heróis. Em todos os pôsteres que vocês encontram, até mesmo nos trailers, você vê que realmente o filme ia ser sobre isso. E o próprio título mostrava um herói fora d'água. Bob Esponja, um herói fora d'água, em 3D. Só pra no final, isso tudo acontecer só no finalzinho do filme. Veja só que clickbait lazarento. Você mentiu! Mentiroso! Mas mesmo com poderes, o pirata consegue dar uma surra em todos. Mas pro seu azar, o Plankton, que também tinha ido pra superfície, também ganha superpoderes. E fica mais alto e super forte. E consegue derrotar o pirata. E para surpresa de todos, ele afirma que não é mais um vilão. Ela é toda sua. Não tem nenhum bilhete me insultando aqui, não é? Não! Eu era assim antes. Aquele que dava as costas pra tudo que era importante só pra pegar a fórmula secreta. Mas percebi que ficar com algo só pra mim é... egoísmo. E logo depois, todos voltam para a fenda do biquíni nas suas formas normais. E com a fórmula recuperada, o Bob Esponja volta a fazer hambúrguer de siri. E apesar de ter mudado, o Plankton volta com seus planos de roubar a fórmula. Ou seja, a redenção dele não serviu pra porra nenhuma. Peguei você no flagra. O Gary odeia maionese. Plankton, já voltou com seus velhos truques, não é? Eu só tô tentando deixar tudo do jeito que era antes. O filme termina com o pirata virando aquele famoso pirata do quadro da abertura do desenho. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Como é que é? Entrou areia no meu ouvido e eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vivi no abacaxi. Pessoal, se vocês estão achando interessante toda essa análise que eu tô fazendo do segundo filme do Bob Esponja e saber o que eu acho dele, então eu só vou pedir algumas coisas em troca, que são deixar o like, se inscrever aí no canal e também ativar aí o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá também tem conteúdo que é interessante, como por exemplo, videovlogs que eu posto de vez em quando eu vou no cinema, até mesmo vídeos onde eu falo de teorias, curiosidades, seja de filme, série, desenho. Além de que também eu faço postagens em collab com outras contas do Instagram. Além de que também vocês vão ver um pouco da minha vida pessoal por lá, então fiquem por dentro. Bom, resumindo, apesar do filme ter uma história muito legal, infelizmente ele tem vários problemas, como personagens descaracterizados e personagens insuportáveis. Além de que o filme foca em coisas que não levam a nada, como isso da viagem no tempo. E ele também tem piadas que não funcionam muito bem. Além do filme fazer esse maldito clickbait. Sem contar que a redenção do Plankton no final é praticamente jogada no lixo. Mas apesar disso, o filme ainda consegue ter coisas muito legais, como a qualidade dele, que sério, o filme é muito lindo visualmente. Que sério, ele tem uma qualidade que é superior à da série de TV, já que ele foi feito para o cinema. E foi muita coragem da Nickelodeon lançar o filme em 2D, considerando que na época o pessoal queria ver mais filmes em 3D. Além de que isso dos personagens ficarem em 3D é muito legal, sabe? O CGI ficou muito bom, até hoje envelheceu muito bem. Sem contar também que eu gosto deles virando super-heróis, por mais, que infelizmente é só nos últimos momentos do filme. Além de que também a atuação do Antônio Bandeiras é muito boa, sabe? Ele conseguiu realmente entregar um papel de vilão aqui. E uma curiosidade sobre esse filme é que ele, assim como aquele primeiro filme do Bob Esponja, também ganhou um jogo. Quer dizer, na verdade, ele ganhou 2 jogos, sendo eles Bob Esponja A Grande Corrida, que lançou para Android e iOS, e por sinal eu cheguei a jogar esse jogo e pessoalmente eu achei ele muito divertido. E SpongeBob Hero Pants, que nesse caso foi lançado para os consoles, mas eu não cheguei a jogar esse jogo, então eu não posso falar se ele é bom ou ruim. E na época o sucesso do filme foi o suficiente para um terceiro filme receber sinal verde, sendo ele Bob Esponja O Incrível Resgate, que em breve eu também vou fazer uma análise aqui. Para mim o filme tem nota 6.
Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acham de um herói fora d'água, se vocês gostam ou não. Se vocês gostam de ver vídeos onde eu falo a respeito de Bob Esponja, então dê uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo de como a Nickelodeon destruiu o Bob Esponja, que sério, ele tá legal demais, vale muito a pena ser assistido. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!